Hello, students! Tudo bem? Vamos iniciar a nossa 10ª aula de inglês, tá? Our English class. E hoje eu queria reforçar com vocês nessa aula estratégias de leitura, né? Para que vocês possam entender melhor os textos, procurar entender, né, o máximo de informações possíveis do texto. Para trabalhar essas cognatas, palavras conhecidas, repeated words, a gente vai já ver de uma por uma, eu trouxe o texto da última atividade, que a gente aproveita, já trabalha essas estratégias e já faz até uma correção também, né, da atividade. Então, o texto tem como título Cars of the Future. É um título simples, é um título que já traz palavras cognatas, né? Então, é um título muito fácil aí de entender. Observem aí quem é o autor do texto, by William, ok? Esse é o autor do texto. Vejam também a imagem, sempre que um texto trouxer a imagem, observe bem, explore bem essa imagem, porque ela diz muito sobre, né, o assunto desse texto. Olhem aí, né, a imagem é um carro e o carro parece voar, né, está voando. Então, para começar, eu queria sempre reforçar esse trabalho de vocês identificarem as palavras cognatas, né, cognate words, porque quando você identifica ali essas palavras cognatas, já vai te ajudar bastante a entender, né, o texto, tá? Então, eu iniciei, né, pedindo para vocês identificarem essas palavras cognatas. Logo no título, né, você já encontra aí palavras cognatas. Mas continuando aí, lendo um pouquinho do texto, vamos tentar identificar mais algumas, né? How will cars of the future be different? Vamos procurar algumas palavras que vocês não identificaram, né? Lembro que pedi na atividade que identificassem algumas. Eu acho que eu estipulei até um mínimo de palavras, né? Não pedi que retirassem todas. Então, vamos ver algumas que a maioria de vocês conseguiram identificar, né? Future, futuro. Different, né? Também uma palavra cognata. Continuando aí o texto, in science fiction and action movies have imagined amphibious cars, talking cars, cars that drive themselves, analyze you and fly. Aqui nós também temos várias, né? Em science fiction, acho que muita gente colocou essa resposta, muita gente identificou, né? Ficção, professora, ficção científica, conseguiram identificar. Action também muita gente identificou, ação, né? Muita gente também identificou a palavra analyze, encontrem aí o verbo analyze, analisar, né? Então, entre as palavras cognatas, essas que eu estou citando aqui foram muito comentadas lá na questão. These dreams will soon come true, except perhaps ejector seat. A palavra except também, tá? Apareceu entre as respostas. Então, sempre procurem identificar essas palavras cognatas no texto, tá? É uma das primeiras coisas que eu peço sempre, né? Quando vocês vão fazer leitura do texto, tá? Além disso, eu também peço que identifiquem as palavras conhecidas, ou seja, palavras que você já sabe em inglês o significado, mesmo, né, ela não sendo cognata. Principalmente essas, né, palavras que não são cognatas, mas que você já sabe, você já aprendeu, já adquiriu esse vocabulário e já conhece. Então, destaca ali também, tá? Essa palavra que você já sabe o significado dela e que não é cognata, né? Mas que você já conhece, tá? Eu não vou identificar porque isso é bem pessoal. Cada um, né,
tem aí uma bagagem de vocabulário, consegue identificar mais palavras, né? Outros um pouquinho menos, então vai de cada um, tá? Outra coisa importante são as repeated words, palavras repetidas dentro de um texto, tá? Então, se eu pedir para você identificar aqui uma palavra que se repete nesse texto, cars, isso, como muita gente, né, identificaria cars, carro, né, carros. Então, essas palavras que se repetem no texto, elas dizem muito sobre o texto, né? Elas vão estar, né, dentro do assunto principal ali abordado no texto, que é justamente os carros do futuro, né? Então, cars é uma palavra que naturalmente você vai encontrar sendo repetida várias vezes aí no texto, tá? Outra coisa importante, ó, por exemplo, a palavra science fiction. Pronto? Science. E lá no outro parágrafo, scientists. Tá vendo? Em science, em scientists. Em science fiction, que é a ficção científica, e scientists, cientistas, né? Então, vejam aí, são palavras que estão, né, escritas de forma diferente, mas dentro do mesmo contexto, né? Porque são carros do futuro que estão sendo o quê? Elaborados, estão sendo programados, estão sendo construídos, né, por cientista, né, por cientistas. E lembram o quê? Lembram aqueles filmes de ficção científica, né? Ok? Então, sempre que lerem textos, sempre que forem responder atividades, tá? Comecem fazendo a identificação dessas palavras cognatas, palavras que vocês já conhecem. Observem as palavras que se repetem muito no texto, tá? A imagem também, o título, tá bom? É sempre importante vocês darem ênfase a essas estratégias, certo? Continuando, aqui tem duas questões, né, sobre o texto. A primeira pergunta: de acordo com os cientistas do Simpósio de Aeronaves Elétricas, e aí você tem que marcar aqui a alternativa, né, que responde aí o que esses cientistas do simpósio aí de aeronaves elétricas trouxeram, né? O que eles dizem? Vamos tentar identificar. Carros que voam representam a solução para problemas de congestionamento no trânsito. Vamos tentar encontrar essa informação no texto. Onde vai estar essa informação? Na resposta da segunda pergunta, né? Did you say cars that fly? Você disse carros que voam? In scientists at the Electric Aircraft Symposium believe flying cars, tá, gente? Aqui só um erro de digitação, cars, tá? Tá com dois S's aí. Will solve congestion within 20 years. Isso. Os carros, né? Esses cientistas, eles acreditam que os carros, ele vai o quê? Will solve, irá resolver o quê? O problema de congestionamento, né? Dentro de 20 anos aí, até 20 anos. Então, a resposta correta a gente já encontrou logo, né? De primeira. A primeira alternativa, tá? A tecnologia mostra que carros não são mais necessários? Não, o texto ele não vai falar disso, pelo contrário, né? Ele vai estar sempre falando, né, desses carros que estão sendo melhorados, né? Que possivelmente, né, num futuro serão carros que voam, né? Então, essa alternativa não está correta. Somente algumas pessoas poderão dirigir carros-aviões, que é o que eles chama aqui, né? Car planes. Bom, o texto também não cita isso. O texto não fala quem vai poder, quem não vai poder dirigir, né? Então, essa informação a gente não encontra no texto, tá? A segunda questão: quais das informações abaixo não se refere aos carros do futuro? Carros anfíbios, carros falantes, assento ejetor. Essa informação você encontra lá na
resposta da primeira pergunta, né? How will cars of the future be different? Como é que esses carros do futuro serão diferentes, né? Por que eles serão diferentes? De que forma? Como? Então, vamos ver aqui, ó. Science fiction and action movies have imagined amphibious cars. Olha aí. O que é que a ficção científica, os filmes de ação, né, têm imaginado a respeito disso? Eles têm imaginado amphibious cars, carros anfíbios, talking cars. Talk é o verbo falar, né? Então, talking cars, carros falantes. Cars that drive themselves, carros que, né, dirigem, controlam sozinhos, né, se dirigem sozinhos. Analyze you, carros que analisam você. And fly, e voam. Então, tudo isso aí são informações que se referem a carros do futuro, né? These dreams, olha só, dreams, sonhos, né? These dreams will soon come true, except perhaps ejector seat. Olha essa palavra, except, exceto. Muita gente identificou essa palavra, except, exceto. Ora, exceto assento ejetor, né? Os bancos de assento ejetor aí. Então, a resposta correta, que é a resposta que não se refere aos carros do futuro, assento ejetor, né? Já que a gente está vendo ali a palavra except. Ok, turma? Então, na atividade de hoje, vocês terão mais um texto, tá? Para praticar essas estratégias de leitura. Ok? Identificar essas palavras cognatas, essas palavras que vocês já sabem o significado, as palavras repetidas, tá? Respondam, enviem a atividade, então, para o número do meu WhatsApp e até a próxima aula, turma. Bye, bye!